Olá, eu sou o Chamon e neste vídeo vamos falar sobre uma pergunta que ainda atormenta muito filósofo e matemático. O que é probabilidade? É interessante que uma coisa tão difícil de definir seja tão importante nos dias de hoje. Probabilidade aparece em praticamente todas as áreas da ciência, como física, medicina e ciências sociais. Ela tem um papel central em estatística que permeia áreas como economia e política, isso sem contar usos mais abstratos de probabilidade, como em filosofia da ciência e epistemologia. Ou seja, a definição de probabilidade tem consequências para grande parte do mundo moderno. Historicamente, a pergunta "o que é probabilidade" é relativamente recente. Um dos primeiros textos sobre filosofia da probabilidade foi escrito pelo francês Pierre-Simon Laplace, há apenas 2 séculos. Tá aí uma das coisas curiosas com probabilidade. Em matemática ou filosofia, a gente geralmente espera que as coisas tenham começado com algum grego, ou que pelo menos eles apareçam em algum lugar. Mas isso não acontece em probabilidade. Para dizer a verdade, os gregos não têm trabalho em probabilidade. Não que eles não tivessem jogos de azar. Os gregos jogavam astragali, umas espécies de dados feitos de osso de boi. Por que então eles que estudavam qualquer coisa nunca exploraram probabilidade? Historiadores acreditam que existem 2 motivos para isso. Primeiro, os gregos praticamente só tinham uma ferramenta matemática, a geometria. Todo problema virava um problema de geometria. Só que fazer probabilidade desse jeito é bem complicado. Segundo, apesar de terem jogos de azar, os gregos não acreditavam em sorte. Para eles, os deuses é que eram responsáveis pelas suas vitórias e derrotas. Voltando para a pergunta inicial, é comum distinguir 3 tipos diferentes de probabilidade. E é disso que vamos falar hoje. Obviamente, isso só responde parcialmente à questão o que é probabilidade. Por trás de cada um desses tipos existem diversas teorias filosóficas, que não dá para discutir aqui. Se você tiver interesse, pode dar uma olhada nesse link para ler mais a respeito. Antes de continuar, vamos dar nomes aos 3 tipos de probabilidade para poder diferenciá-los, apesar de normalmente eles serem chamados simplesmente de probabilidade. Da mais objetiva à mais subjetiva, probabilidades podem ser chances, probabilidades epistêmicas ou crenças. O que é importante notar aqui é que, independente do tipo, sempre valem as regras comuns estudadas em qualquer curso de probabilidade. Afinal, apesar de terem interpretações ou definições diferentes, essas 3 coisas são, antes de mais nada, probabilidades. Nos próximos vídeos, vamos falar dos 3 tipos de probabilidades separados. No final, vamos ver um exemplo prático no qual as 3 probabilidades aparecem, para entender melhor as diferenças entre elas.